Meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Claudino Machado, diácono da igreja. Estou de novo aqui convosco para tratar de dúvidas bíblicas. Nós estamos no trimestre da escola dominical da EBD Betel Dominical, na lição de adultos, estudando sobre o livro de Esther. E na lição 3, entrou em cena um personagem importantíssimo para o livro de Esther, quiçá para a compreensão do cristão, quando usa a Bíblia Sagrada, da vida do cristão, que é justamente Mardoqueu ou Mordecai, como está em algumas traduções bíblicas. E o ponto aqui é que existe um problema entre Mardoqueu e Amã, um problema que nós não conseguimos encontrar a base originalmente. Nós começamos a estudar e vemos que aparentemente é porque Mardoqueu não se dobrava a Amã. E Amã com isso ficou chateado e queria acabar não só com Mardoqueu, mas com toda a raça judaica, com todos os descendentes de Judá, com todos os cativos, inclusive levando o rei a assinar um decreto. Os irmãos sabem que Amã fez isso porque Mardoqueu já tinha um privilégio diante do rei, porque soube de um atentado contra o rei, avisou, e nesse sentido Mardoqueu cresceu. O próprio Amã, que era o grande homem do rei, foi quem carregou Mardoqueu pelas ruas da cidade. Ele pensou que era a si próprio que ia ser honrado, e acabou ele carregando Mardoqueu e dizendo: assim se faz com aquele a quem o rei ama. Pois bem, estudando a Bíblia Sagrada, eu resolvi trazer para os irmãos o porquê do problema que existia entre Amã e Mardoqueu. Se você abrir a sua Bíblia, pois o problema ele é bem longo, bem antigo, você abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16, e também no livro de Deuteronômios, capítulo 25, versículos 17 a 19, você vai encontrar uma batalha lá em Êxodo contra Amaleque, contra os amalequitas. É aquela batalha que Moisés ficou com os braços levantados, e quando os braços de Moisés cansavam, os amalequitas prevaleciam. Quando os braços de Moisés levantavam, os israelitas, ou os hebreus, que nessa época eles ainda eram hebreus, não eram israelitas, eles prevaleciam, a ponto deles colocarem pedras sobre os braços de Moisés para que os hebreus tivessem vitória na batalha, tivessem vantagem na batalha. E aí nós encontramos Deus dizendo que era para exterminar todos os amalequitas, todos, era para exterminar. Quando nós vamos para o livro de Deuteronômio 25, versículo 17 a 19, nós encontramos no versículo 19 Deus sendo bem claro. Diz assim o verso 19: não te esqueças. O verso 19 encerra dizendo: não é para você esquecer. Quando o povo entrar na terra, o que tiver de Amaleque é para ser exterminado, é para acabar. Pois bem, esta ordem não foi cumprida. Do mesmo jeito que lá em Israel hoje tem a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza são os antigos filisteus, que eram para terem sido destruídos e não foram, e hoje ainda dão problemas a Israel. Estes amalequitas permaneceram, e futuramente teve um rei chamado Agag. Agag se transformou rei dos amalequitas. E quando você está no livro de Esther, você encontra no capítulo 3, no versículo 1, dizendo que Amã era filho de Hamedata Agagita. O que quer dizer? Amã, que estava lá em Suzã, naquele império agora, provavelmente foi de nações que também foram levadas cativas para lá, porque Nabucodonosor não levou somente os judeus, levou de várias nações. Amã era um descendente dos amalequitas, muito distante, de uma forma bem ampla, bem longínqua, mas era um descendente dos amalequitas. Por outro lado, você abre no capítulo 2 de Esther, nos versículos 5 e 6, e você vai encontrar que Mardoqueu, ou Mordecai, conforme eu já expliquei, ele era judeu, ou seja, enquanto Amã era o representante de uma nação ainda viva naqueles dias, Mardoqueu era o representante de outra nação. E aí, lá em Êxodo, no texto que nós citamos, do capítulo 17, versículo de 8 a 16, você vai encontrar Deus dizendo que ele haveria de exterminar todos os amalequitas. Deus disse: eu exterminarei todos os amalequitas. Sendo assim, você percebe
que a disputa que existia entre Amã e Mardoqueu não era uma disputa somente daquele momento ali, porque Mardoqueu representava o povo de Israel e representava também o Deus que haveria de exterminar com os amalequitas. É como se Amã estivesse dizendo: vocês estão pensando que a profecia, a palavra do Deus de vocês vai se cumprir? Não vai não, eu vou acabar com todos os judeus. Aí é quando Deus, mesmo seu nome não aparecendo no livro de Esther, ele entra em cena e nos mostra que aquilo que ele promete cumpre-se. Porque Deus disse que haveria de exterminar todos os descendentes de Amaleque, e um dos últimos que estava vivo ali ainda era o Amã. De sorte que Deus, utilizando Mardoqueu, utilizando a rainha Esther, nossa Radassa, a judia Radassa, ele então faz com que o rei dê ordem para que o povo se defenda, e a forca que havia sido feita para Mardoqueu, quem morreu naquela forca foi Amã. Então fica aí a explicação para os irmãos que estão utilizando esse tema na escola dominical, que a questão entre Amã e Mardoqueu já era de longa data, conforme os textos que nós falamos, mas Deus sempre cumpre. Ele tarda, ele não tarda, ele pode parecer que ele está demorando, mas ele no momento certo ele cumpre a sua palavra. Fica aí a nossa participação e mandem mais dúvidas que estamos prontos para responder. Deus abençoe a todos.